Muito bem, então, Joes, vamos lá. Atenção. É o seguinte, nós vamos falar das origens da Primeira Guerra Mundial, tá? E de que época nós vamos estar falando aqui? As origens da guerra, a guerra em si, ela começa na segunda década do século XX, tá? Ela vai começar em 1914. Mas as origens dela, as causas dela, são mais antigas do que isso. Então é importante a gente ter em mente alguns detalhes aqui, tá? Primeira coisa, onde vai ser o palco principal da Primeira Guerra Mundial? Apesar dela receber esse nome, o palco inicial dela é a Europa, ok? É a Europa. E no final do século XIX, para o começo do século XX, o que era a Europa? Era um emaranhado, uma bagunça de reinos, impérios, tá? Você, ao mesmo tempo que tinha esses tipos de governos extremamente antigos, você também tinha uma república grande, a República Francesa. É importante saber, né? A França, lá desde a Revolução Francesa, foi passando por muitas mudanças, tá? E com isso, nunca mais voltou a ter uma monarquia, como tinha nos outros países, tá? Então a França, uma república no meio dessas monarquias. E aí é o seguinte, e seria importante a gente pegar, ter na cabeça mais ou menos um mapa da Europa. Depois eu vou ver se eu consigo colocar para vocês um mapa para a gente ter uma ideia do que é esse monte de emaranhados aí, tá? Haviam reinos na Europa que já existiam há centenas de anos. Tá? A Inglaterra já era antiga. A França, apesar de ter mudado de uma monarquia para uma república, era um país, uma nação de centenas de anos também. Tá? As duas são muito importantes aqui. Mas a gente tem uma questão aqui que tem que ter em mente. Alguns outros países ainda não existiam até a metade do século XIX. E eu estou falando de dois principais, Itália e Alemanha. Tá? Tanto a Itália como a Alemanha só vão passar por processos de unificação lá na segunda metade do século XIX, na década de 1870, mais ou menos. Então, por exemplo, o caso, a Itália. A Itália, ela era costurada, assim, por vários pequenos reinos. Então, você tinha o reino de Piemonte e Sardenha, você tinha o reino de Nápoles, você tinha o reino da Calábria, você tinha Roma, que era separado, que a maior parte de Roma eram terras da Igreja Católica. Então você tinha vários e vários estados independentes. A palavra em si, a grande Itália, ela não existia, tá? Por muito tempo ela não existiu ali. Somente nesse processo de unificação, que vai se dar a partir de alguns reinos mais fortes italianos começarem a se unir e juntarem os outros. Então, formar aquela configuração que a gente conhece. A Itália talvez seja um dos países que seja mais fácil de reconhecer a forma do seu país, né? A sua forma geográfica. Por quê? Porque ela lembra um objeto muito familiar, né? Ela lembra uma bota, né? E foi isso que aconteceu com a Itália. A Alemanha passa por um processo muito similar. Então não existia a Alemanha, existia o reino da Prússia, que era o parte central principal ali da Alemanha, existia o reino da Baviera, existia o reino da Alsácia, existiam diversos estados independentes que também irão se unir. Tá? Década de 1870 é a década da unificação alemã, tá, pessoal? Muito bem. Qual que é o preço disso? Vamos entender aqui. Durante o século XIX, principalmente na segunda metade desse século, a partir de 1850, vai haver um processo que a gente vai chamar de neocolonialismo. Olha a palavra, neocolonialismo. Neo, novo, colonialismo. O que era colonialismo? Foi aquela prática que teve lá no século XVI, de países como Portugal, Espanha, e logo em seguida Inglaterra, França, de dominarem regiões de outros continentes, ocupá-las e transformá-las em colônias. Esse é o processo chamado de colonialismo. Por que eu falei neocolonialismo? Porque é um processo novo, mas quase do mesmo jeito. Tá? Só que em vez dele acontecer, por exemplo, na América,
como ele aconteceu no século XVI, agora o palco é outro. Que lugares vão sofrer com esse neocolonialismo? Regiões da África e regiões da Ásia, certo? Ásia e África. Como esses dois continentes tinham muitos territórios que eram ocupados por povos que não tinham cultura, a cultura deles não tinha nada a ver com a cultura ocidental europeia, os europeus viam nisso uma justificativa para dominá-los. Então, a justificativa europeia era uma ideia de racialismo. O que era racialismo? Nós vemos a raça europeia como superior, nós somos a civilização e nós temos um dever sagrado, olha que absurdo, um dever sagrado de levar para os outros povos a cultura, a civilização, mesmo que eles não queiram. Essa é a ideia, mesmo que eles não queiram. É a força o negócio, tenso. E por isso vai realizar esse neocolonialismo. Tem uma outra palavra que a gente pode usar para isso, que é imperialismo. Tá? O imperialismo. Então vai ter uma corrida imperialista. Porque vários países europeus vão ter interesse nisso. Primeiro, lógico, o mais poderoso. Quem saiu como o país mais poderoso depois da derrota do Napoleão e assim por diante? A Inglaterra. Senhora dos mares, fantástica, poderosa, marinha de guerra imbatível. Os ingleses vão ocupar diversas regiões, tá? Os ingleses vão ocupar, vamos dar só um exemplo ali, grande parte do que é hoje a África do Sul foi ocupada por quem? Foi ocupada por ingleses, tá? Teve uma nação fundada ali pelos ingleses na África, ficou batizada de Rodésia. Rodésia por causa de um explorador inglês chamado Cecil Rhodes, se eu não estou enganado, que foi um cara que desbravou a África selvagem. A África tinha gente, cara, tinha povos, tinha civilizações muito antigas. Mas para os europeus aí, nesse contexto, eles não estão nem aí, tá? Não interessa que são povos antigos, são culturas inferiores. Eles são incivilizados. Bárbaros também é uma expressão forte, uma expressão importante, carregada lá do Império Romano, já vinha errada desde a época do Império Romano. Tá? O que era bárbaro? Era o nome que os romanos davam para quem não era romano. Ah, você não é daqui, então você é bárbaro. É o estrangeiro deles. Então são expressões que eles vão usar, tá? Povos selvagens, povos que precisam ser civilizados. E é isso que vai acontecer aí, tá? Isso vai ser muito forte. Esses povos vão pagar um preço muito grande, porque esse colonialismo, tá? Apesar de ele ter uma propaganda cultural de vamos levar a civilização para os povos, ele era uma fachada, era uma falsidade, era uma coisa terrível, tá? Por quê? Porque na realidade o que eles estavam querendo fazer era tomar tudo que fosse de valor dessas regiões. Não havia uma colonização no sentido de vamos criar uma continuação do nosso país lá, vamos criar escolas, vamos criar uma estrutura para que todos possam ter igualdade. Não. Vamos achar tudo que eles têm de valor e vamos explorar ao máximo. Tá? Por exemplo, a Índia. A Índia vai sofrer terrivelmente. Tá? A Índia vai ser ocupada principalmente pela Inglaterra, que vai dominar a Índia até a década de 1950, mais ou menos. Tá? É recente. Só que ela vem e ocupa e aumenta essa ocupação e coloca exército inglês na Índia e faz da Índia um protetorado da Inglaterra, pertencente à Inglaterra, parte do reino, parte do Império Britânico. Tanto que, na época, no final do século XIX, a maior governante da Inglaterra era conhecida como a Rainha Vitória. Quando ela foi coroada Rainha Vitória e Rainha da Inglaterra e Imperatriz da Índia, velho. Nossa, negócio tenso pra caramba, tá? Pois bem, então é uma exploração terrível desses povos. Então eles vão, por exemplo, na Índia, vai se explorar muito o algodão,
Por quê? O algodão é uma base importante para fazer tecidos. Qual era o país que se tornou a primeira grande potência do ramo de tecido, do ramo têxtil? É a Inglaterra. É a Inglaterra. A Inglaterra começou com lã. Por quê? Porque lá é frio para arrebentar e só tinha ovelha. Não tinha outro tecido, era lã. Mas, com o seu poder nos mares, eles vão ocupar territórios onde vai ser possível plantar o algodão. E a Índia representava o melhor lugar para isso deles. Então, eles vão criar grandes plantações, plantações extensivas. E é isso que eles fazem com o algodão lá. Principalmente o algodão, outros produtos também, mas principalmente o algodão. Por quê? Porque esse algodão vai ser empacotado, mandado para as indústrias inglesas, lembrando que o século XIX também é o grande século da industrialização da Inglaterra, né? E vender esse tecido, essas roupas, de volta para os próprios indianos. Eles tinham que comprar tecidos ingleses. Olha, a gente vem na sua terra, a gente explora a sua terra, tira tudo que a gente pode e depois vende de volta para você. Era seu, você vai ter que pagar. E caro. Tenso. Tenso. Então, e não vai ser só a Inglaterra que vai fazer isso, tá? Os franceses vão ocupar uma região enorme, era conhecida como a Indochina Francesa, um território dominado por eles. Eles não são os únicos. Vários, cara, portugueses já tinham dominado desde a época da colonização, mas ele não foi igualzinho para todo mundo, não foi todos os países que se deram super bem. Nossa, vamos ganhar dinheiro. Não foi todo mundo. Por quê? Porque teve gente que entrou na corrida atrasado. A Itália, a Alemanha só se unificaram já no final do século XIX, mas também tinham fome. Eu quero territórios, eu quero uma parte desse bolo para mim, eu quero o meu pedaço. Por isso a gente considera o imperialismo como uma das primeiras causas de grandes conflitos entre as nações europeias. Tá? Primeira grande causa de conflitos. Tanto que gerou algumas guerras localizadas. Por exemplo, na década de 1870 e 1880, teve uma guerra, tá? Entre a região da Prússia e a região da França. Ficou conhecida como a Guerra Franco-Prussiana. Durou alguns anos, foi um conflito sangrento ali. Já entre a Rússia e a Inglaterra, se eu não estou enganado, teve uma outra guerra mais ou menos na mesma época, conhecida como a Guerra da Crimeia. Também conflitos violentos. Não é uma época, gente, de paz. Não é uma época de paz antes da Primeira Guerra Mundial. É uma época que tem vários conflitos, mas eles são mais localizados. Tem conflitos nas colônias, porque infelizmente, né, as pessoas que estavam sendo dominadas por ingleses, por franceses, italianos, alemães, espanhóis, toda essa galera tá no bolo. Belgas, a Bélgica é um outro país super colonialista, que quer dominar o povo, quer tirar toda a comida da população dos países africanos que eles dominavam. E nem sempre as pessoas aceitavam de boa que alguém viesse e tomasse tudo delas. Então teve revoltas. A primeira razão aí pra gente é essa, tá? Imperialismo, neocolonialismo. Em seguida, com isso, o que acontece? Como tá nessa corrida em busca de dominar territórios, é preciso que tenha que demonstrar força. Então a gente vai ter ali uma verdadeira corrida armamentista. Que corrida é essa? Inglaterra, França, Alemanha, agora Alemanha e Itália, depois da unificação, elas têm que mostrar para as nações europeias que elas são poderosas. Porque se você demonstra fraqueza nesse cenário aqui, velho, você vai ser destruído. Você tem que mostrar força. Então, qual que é o principal investimento desses países? Armamentos. Armamentos. Ampliar o tamanho dos seus exércitos, modernizar suas armas. Então, quem tivesse os maiores canhões, quem tivesse as armas. A Primeira Guerra Mundial, ela vê a utilização, primeira guerra que vai ter em larga escala a utilização da arma de repetição, também conhecida como metralhadora. Metralhadoras. Elas vão ser usadas extensivamente, tá? Cada nação fabricava os seus armamentos, mas as suas indústrias não estavam dando conta, e aí sim é um fator importante, tá? Algumas nações, principalmente os Estados Unidos, vão entrar
como um grande fornecedor, tá? Porque os Estados Unidos são uma nação jovem, uma nação que fazia cerca de 100 anos que havia se tornado realmente independente da Inglaterra. Então, uma nação que estava ali grande, forte, ganhando dinheiro, com muita matéria-prima para explorar, e vai usar isso muito bem para a fabricação de armamentos. Por quê? Por que os Estados Unidos tinha uma fabricação forte de armamentos? Porque teve que aprender. Na década de 1860, teve uma grande guerra civil lá nos Estados Unidos. Foi uma guerra entre os estados do norte e do centro contra os estados do sul, conhecida como a Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana. Tá? Ela, inclusive, é considerada a primeira guerra moderna que usou armamentos mais pesados. Então, essa corrida armamentista é importantíssima. E a gente tem uma coisa, um detalhezinho crucial que vai aparecer na Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, a gente tinha basicamente dois campos de batalha: a terra e o mar. Então dá para perceber a grande vantagem da Inglaterra nisso aí, né? Senhora dos mares, a maior marinha de guerra, mas não vai ser a única. Muitos países, tá? Esses quatro principais que a gente vai falando toda hora aqui, ó: Inglaterra, Itália, a França. Aí entram outros países que são importantes aqui. Vai ter tem dois grandes impérios que ficavam, um ficava dentro da Europa e um ficava na borda da Europa para a Ásia. Tá? Dentro da Europa você tinha um império grandioso chamado Império Austro-Húngaro. O que quer dizer Austro-Húngaro? Que juntava a Áustria e a Hungria. Tá? Hoje são países separados, mas eram juntos, eram governados por uma única casa real, a Casa Real de Habsburgo. Eles eram poderosos, eles tinham grandes extensões de terra, mas isso era super problemático, mas já vou falar do terceiro problema aí. Você tinha também a Rússia, que eu já estava pulando, a Rússia, um grande império, um império mais numeroso. E o que acontece também nessa década? A invenção de algo que devia ter sido maravilhoso, só devia ter sido lindo, não teria que ter nenhum lado negativo, uma invenção que teria unido os povos do mundo: o avião. Acredita-se geralmente a duas pessoas ou a duas nações a invenção do avião. Para muitos europeus e para sul-americanos foi Santos Dumont, mas para os norte-americanos foram os dois irmãos Wright. Para não ficar arrumando briga, mas fácil dizer assim: não, tudo bem, não importa. A gente sabe que o nosso ganhou, mas não importa, tudo bem. Tá, deixa quieto. Muito bem. O avião, essa invenção incrível, também vai ver na Primeira Guerra o seu primeiro uso militar. Então, essa corrida armamentista, assim que o avião começa a ser produzido em outros países, todo mundo começa a enxergar o potencial de destruição de uma máquina voadora. Tá? Então, isso aí vai ser, rapidamente vão enxergar isso. Tá? Então, a gente tem dois fatores aí, então, imperialismo e corrida armamentista. E a gente já vem na sequência, tá? Disputa por matéria-prima. Como assim disputa por matéria-prima, Johnson? Disputa por matéria-prima nesse sentido aqui. Deixa eu explicar para deixar bem claro para vocês, tá? É o seguinte, é uma disputa econômica. Porque quanto mais dinheiro o país tivesse, quanto mais riqueza ele acumulasse, mais investimento ele poderia fazer em armamentos, em exércitos. E o que era a base para você ter, por exemplo, para você ter armas? Você precisava de aço. Para você ter veículos, você precisava do aço, você precisava de madeira, você precisava de matérias-primas. Essa disputa por matéria-prima ela vai ser tão grave, tão forte, que só nos países originais não tinha matéria-prima suficiente. A Inglaterra tinha esgotado seu aço durante a Revolução Industrial. E outros países também tinham poucas reservas. Então, da onde eles vão tirar? Das suas colônias africanas, asiáticas. Tá? Então, vai ter uma super exploração para tirar minério de ferro, madeira, o algodão, vários e vários produtos. Então, uma disputa enorme. E
essa disputa também não vai ser pacífica, ela vai ser violenta. Porque na hora de ver onde tem mais matéria-prima, vai criar mais rivalidade entre os países. E para terminar de ferrar de vez, para formar o nosso barrilzão cheio de pólvora, o quarto e última causa, o último motivo da Primeira Guerra Mundial, o nacionalismo. O que é essa palavra? Nacionalismo, ó, sentimentos de pertencimento a uma grande nação. É o sentimento de que a nação onde eu tô é a melhor nação do mundo, de que eu sou superior. Então, nacionalismo é um conjunto de valores que vai estar associado com ideias de superioridade. Um vem junto com o outro. E esse sentimento vai inundar vários países, porque é justamente o final do século XIX, tá? Justamente essa época, que vai ver vários escritores contar histórias sobre esse nacionalismo, sobre o valor dessas ideias. Então, por exemplo, como a Alemanha estava se formando como um país, era importante valorizar o espírito germânico alemão, tá? Então vai nascer um movimento chamado de pangermanismo, unir todos os povos de origem germânica. Então quem vivia lá na Áustria, Hungria, também era da região da Germânia. O que é Germânia? Na época do Império Romano, era o nome que eles davam para quase todo o norte da Europa. O norte da Europa quase inteira era a Germânia para os romanos. E esse nome foi pegando. Então os povos dessas regiões se autodenominaram povos germânicos. Os alemães, por excelência, vão se dizer os líderes dos povos germânicos. Então, querendo unir esses outros povos. Então, esse sentimento nacionalista é muito forte. Nós somos superiores. O nosso país é melhor do que o outro. Não é só os germânicos que vão ter isso. A Rússia, alguns outros países, Rússia, Sérvia, Bósnia, Hungria, eram países onde você tinha vários povos de uma mesma origem, eles eram chamados de eslavos, que era um povo que tinha sua própria cultura, seus idiomas tinham a mesma origem, da mesma forma que os germânicos. Então, uma outra forma de nacionalismo, que a Rússia começa a valorizar muito, e outros países, vamos unir todos os povos eslavos, os eslavos são superiores. Ao mesmo tempo, os ingleses, cara, os ingleses se consideravam os anglo-saxões. Nossa, um povo é igual, o maior império do mundo. Então é muita briguinha, é muita disputinha de ego, de querer justificar por que eu sou mais fera do que o outro, por que o meu país é melhor do que o teu. Isso parece até infantil, mas era uma necessidade no século XIX e século XX afirmar esses valores para que o povo que vivesse no país não quisesse se separar, não quisesse deixar o país. Então, se o meu país ele é fera, se eu dou muito valor para ele, então eu vou defender ele, eu vou lutar por ele. Então, o que parece ser muito bobo tinha uma importância simbólica violenta, que motivava muitas vezes os próprios exércitos. Era o orgulho de você fazer parte do exército alemão, da Wehrmacht, a força de guerra alemã. Era um orgulho você fazer parte do exército inglês, você ser um red coat, que era o nome que eles davam, os casacas vermelhas, até o século XIX. Então era assim, importantíssimo esse valor do nacionalismo. E esse valor, ele vai ser carregado de vinganças, de querer fazer justiça contra os outros. Então, brigas que tinham acontecido décadas antes, anos antes, alimentam esses países a ter uma raiva contra os outros.